Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel da rocha de pronto o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei do melhor desta terra. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra, desta terra, desta terra. Pois é, amados, lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor nos dá ricas bênçãos, se tão somente nós formos fiéis a Ele, né? A fidelidade é uma premissa daqueles que esperam em Deus as suas promessas, amém? Se você for fiel até o fim, será abençoado também, amém? E estamos mais uma noite aqui, irmãos, pela graça do Senhor. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E quero cumprimentar já alguns irmãos que estão conosco. Irmã Iraneide Leão, a paz do Senhor, Deus abençoe. Ivani Barbosa, graça e paz para você também, minha irmã. Irmã Denise Lira, vovó Denise, Deus abençoe você, minha irmã, e toda a família. Mazé Campos, Deus abençoe, seja bem-vinda. Elizabeth Ramos, você é prima do Edivaldo, seja bem-vinda, minha irmã. Aqui é uma família só, viu? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Está no Rio de Janeiro, conheço aí a cidade, viu? Já morei em Niterói, a terra do Araribóia, conheço, lugar bonito, viu? Deus abençoe vocês aí no estado do Rio. Conosco também o meu irmão Fábio Andrade, aqui de Olinda mesmo, né? Amém, Fábio, estamos orando, viu? No final vamos fazer aquela oração forte, poderosa, para o Senhor fazer maravilhas no nosso viver, amém? Então somente aguarda aí, fica conosco, que no final vamos falar com Deus, todos nós juntos, vamos fazer um clamor ao Senhor dos exércitos, o Rei Todo-Poderoso, amém? E eu vou continuar louvando a Deus, cantando músicas do Nani Azevedo, que eu gosto muito. Eu quero cantar essa aqui, que também é o mesmo tema, né? Em Deuteronômio capítulo 28.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus, de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus, de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz, a voz de Deus, a voz do Senhor. Glória a Deus, amados. Estamos juntos, bendizendo ao Senhor dos exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Também está conosco nossa irmã Kika Tomé, a paz do Senhor. Deus abençoe você e Yasmin também, que estão juntas aí, em nome de Jesus. Meu irmão Plauto Torres, de Recife, Deus abençoe Plauto, a você e sua família, um forte abraço. Deus seja contigo, meu irmão. Glória ao Senhor. Olha aqui, meu irmão missionário Sebastião Paz. Shalom, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmão Marbson Mendes, marido da nossa irmã Simone Figueiredo, que estará conosco, né? Trabalhando conosco lá na igreja. Se Deus quiser, esse ano, ela vai estar conosco à frente do chamar, em nome de Jesus. Irmã Inalda Barbosa, graça e paz. Para você também, minha irmã, e Suzana Lúcia também, a paz do Senhor, Suzana. Seja bem-vinda
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Pois é, amados, estamos aqui louvando ao Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu vou cantar mais um aqui. Esse aqui é um louvor muito bonito. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Assim diz o Senhor: não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo coração, coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Agora diga para o Senhor assim, diga para Jesus: é teu, somente teu, todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Diga mais uma vez: é teu, somente teu, Senhor, todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti, em ti. Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Amém. E ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele o fará. Eu creio, amém? Amém. Conosco também, pastora, a sua parente, Patrícia Barreto, está conosco aqui nessa noite. Glória a Deus. Mais uma Barreto. Pastor Barreto. É. Nossa. Deus abençoe, Patrícia, seja bem-vinda
Olha aqui meu irmão Edson Raposo conosco nessa noite. Graça e paz, Edson. E a paz de Simone. Ela está aí também conosco, pastor Adna Simone. Adna Simone também sim, conosco. Que tá. bênção, família, né? Sim, sim. Juntinhas aí, louvando ao Senhor. Bom, Renato, a paz, meu irmão. Deus abençoe você. Estamos orando por você. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você crê, meu irmão? Pedro Veras, graça e paz. Como é que está você, meu irmão? Uma bênção. E Zizi Veras também está com ele, com certeza, né? Só falta a netinha estar no braço dele, como está na foto. Irmã Bete Almindo, graça e paz, irmã. Seja bem-vinda mais uma noite conosco, na presença todo-poderoso do nosso Deus. Amém, pastor? Amém, pastor. Cantar mais um louvor para passar a palavra para a pastora Selma, que já está aqui. Estou cantando hoje o louvor do Nana Azevedo e vou cantar mais um. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti, não há. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço. Diga por quem? Por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele sim. Eu vou descer para Deus aparecer. Importa que ele cresça, que eu diminua. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Não há. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por nós, por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele sim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Então de glória eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todo sempre. Amém. Para todo sempre. Amém. Que bênção, amados. Que bom, né? Nós estamos dando agora uma paradinha, porque agora a pastoração vai continuar com os irmãos e vai trazer uma palavra de Deus para nós. Já está quentinha no forno, né, pastora?
Já está saindo do forno agora. É, pastor. Do micro-ondas de Deus, ó. É muita pretensão, né? Micro-ondas de Deus. Mas, amados, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E hoje a boca de Deus, para nós, é a pastora Selma Barreto, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Estamos mais uma vez aqui glorificando a Deus, falando das coisas maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas. E vamos continuar falando um pouquinho sobre Davi, o nosso irmão Davi, a quem nós conheceremos quando nós estivermos vestidos com as nossas vestes celestiais. É tão interessante, amados, quando nós falamos isso, muitas pessoas, elas não creem que isso verdadeiramente vai acontecer, ou então tenham dúvidas de como isso vai verdadeiramente se fazer real em nossas vidas. Mas, amados, a palavra do Senhor diz que existem coisas que são ocultas, e essas coisas que são ocultas estão na presença do Senhor. E no tempo certo, Ele nos revelará. Daniel, quando ele teve toda aquela visão apocalíptica, já no fim do seu livro, já no fim da sua história, já na sua velhice, ele perguntou ao Senhor, ou a Deus, quando se dariam todas aquelas coisas, e a resposta do Senhor foi: Daniel, fecha o livro, encerra tudo, porque isso é para um tempo distante. Quanto a você, Daniel, você descansará, você cumprirá os seus dias, descansará em paz. Ou seja, amados, existem determinadas coisas que Deus não vai nos revelar. Embora Ele tenha dito, não apenas através de Daniel, mas de vários outros profetas, principalmente o profeta Jeremias, o cativeiro demoraria 70 anos. E aí nós vemos, amados, como Deus, Ele é assim, Ele tem uma sabedoria tremenda. Eu fico imaginando se Ele tivesse dito a Daniel quando seria todas essas coisas, e se essas coisas todas estivessem registradas, se muitos de nós que perdemos a vida, ou muitas pessoas que perderam a vida antes da chegada do fim de todas as coisas, se essas pessoas teriam verdadeiramente sido guardadas, seladas, os seus nomes estivessem escritos no livro da vida. Porque, amados, nós temos uma sensação de imortalidade, e nós fomos criados para a imortalidade. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E o Senhor é Espírito. E o Espírito, amados, esse não morre. O que morre é o corpo físico. É esse corpo que nós temos hoje aqui, porque o Espírito habita num tabernáculo. E nós somos o tabernáculo do nosso Espírito, da parcela do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus em nossas vidas. É interessante que nós vemos aqui, amados, em todas essas passagens, e nós vimos ontem, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus apoderou-se de Saul. A palavra do Senhor, nós vamos ver daqui a pouco, fala que um espírito maligno apoderou-se de Saul quando ele afastou-se das ordenanças do Senhor, e quando ele começou a trilhar um caminho completamente diverso daquele que o Senhor havia preparado para ele. E aí nós vemos hoje, nós temos o privilégio, amados, de viver um tempo que é o tempo da graça, em que o Espírito Santo de Deus repousou sobre nós, ou repousa sobre nós. E nós somos, amados, esse tabernáculo do Senhor. Foi exatamente isso que Paulo, durante muito tempo, ele trouxe a mensagem, que nós somos o tabernáculo vivo de Deus aqui na terra.
E é por isso que é importante que nós venhamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. Lá em Oséias, o Senhor, no capítulo 6, ele diz: o meu povo perece por não conhecer ou por falta de conhecimento. E, amados, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e precisamos aplicar em nossas vidas toda essa palavra. E a Bíblia, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, é uma profecia. Do Gênesis ao Apocalipse, ela se completa. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor traz para nós instruções, mandamentos. Mandamentos são instruções. Existem as ordenanças de cunho espiritual, tem aquelas sobre os nossos relacionamentos pessoais, os relacionamentos entre pai e filhos, maridos e esposas, entre amigos, na sociedade, com as autoridades. Amados, a Bíblia é completa. É um manual completo sobre como nós crescermos e como nós vencermos este mundo. E João, lá em uma das suas cartas, ele diz: e o que vence o mundo, o que faz com que nós vençamos o mundo é a nossa fé. Então é essa fé que nós temos, de que verdadeiramente essa palavra é a palavra de Deus. É a fé que nós temos, de que existe um Deus que governa céus e terra, de que nós não somos obra do acaso, de que existe um Deus que nos preparou para uma obra bem definida, e que existe um Deus que está guardando as nossas vidas continuamente. Ontem até brinquei com os meus filhos, porque eu recebi uma mensagem até de um colega de trabalho que trabalha no ministério de uma igreja, e ele compartilhou com a gente um vídeo muito rápido, de segundos. É tão rápido que quando você pensa que vai acontecer alguma coisa, o vídeo já terminou. Mas falava sobre um rapaz, mostrava um rapaz na beira de uma estrada. Ele parou, ele deixou inclusive a porta do carro aberta, a porta do motorista aberta, e ele se dirigiu assim para a mata, acredito que para fazer alguma necessidade. E naquele momento que ele está de costas, amados, assim na mata, veio um caminhão, passou com uma velocidade incrível e buzinou para ele. Na hora que aquele caminhão passou, aquele caminhão carregava pedras enormes. E uma das pedras saiu daquele caminhão, caiu daquele caminhão e foi arremessado do outro lado da pista, em cima do carro, exatamente onde estaria o motorista daquele carro. E, amados, nós ficamos imaginando se Deus não governasse o mundo, se Deus não guardasse o seu povo, se a nossa vida ela não fosse uma dádiva do Senhor, e se esse nosso Senhor não tivesse o controle total sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amados, Deus sabe o dia que nós vamos nascer, mas também Ele sabe o dia que nós vamos partir. Nós não sabemos. Eu creio que seja essa a maior mensagem do Senhor através de Daniel. Você não sabe quando vai acontecer essas coisas, mas guarda no teu coração e continua firme, continua fiel, continua crendo no Senhor, que de uma forma ou de outra nós estaremos nos banqueteando muito em breve com o Cordeiro nas suas bodas, porque Jesus Cristo está voltando. Então o que é que faz vencer o mundo? A nossa fé. A fé direcionada ao Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que nos formou e que nos formou com um propósito bem definido. Então, amados, é importante que nós conheçamos a palavra do Senhor. E nós temos várias formas de conhecer, lendo. E se nós lermos a palavra do Senhor, eu me lembro que uma colega minha uma vez disse: Selma, me explica como é isso aqui, porque eu leio e não entendo. Amados, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, é necessário que o Espírito Santo de Deus seja o nosso maior, nossa visão ela seja aberta, como nós pregamos há 2 dias atrás,
abrindo a nossa visão para que nós possamos compreender o que tem aqui dentro dessa palavra. E amados, também nós temos outros caminhos para conhecer. A leitura é a principal. A segunda, amados, é nós ouvirmos, nós escutarmos, nós aprendermos uns com os outros. O Senhor constituiu mestres, o Senhor constituiu profetas, o Senhor constituiu doutores. E é necessário, amados, que nós estejamos sempre nos concentrando nessa aprendizagem. Hoje está muito fácil, amados, mas a igreja do Senhor precisa se despertar e precisa começar a correr o mais rápido possível para aproveitar esses tempos de liberdade, que nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade. Hoje existe uma formação assim muito grande de redes e nós podemos compartilhar essa palavra. Mas, amados, creia, e eu não sei se isso está tão longe, vai chegar dias de nós abrirmos os nossos computadores, nem podermos falar sobre o amor de Deus e muito menos podermos ouvir uma palavra do Senhor. Então, é como a própria palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E que o Senhor possa nos despertar a sua igreja. E, amados, um outro recurso que é fundamental, a oração. Porque quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. E o Espírito Santo, ele se aproxima. Porque a palavra do Senhor diz que ele é o nosso intercessor, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E como Jesus falou, está lá no capítulo 16 de João, ele nos falará, nos ensinará tudo aquilo que vem direto do Pai para nós. Sabe por quê, amados? Porque hoje ele fala das coisas de Deus para mim e para você, no nosso ouvido, no nosso coração. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amados, Davi, ontem nós começamos a falar sobre Davi e nós verificamos que Davi ele foi ungido rei muito antes dele se transformar num rei. E aí fala do tempo de Deus, fala da jornada de Deus com o homem, quando ele está preparando esse homem para um grande propósito. E o que nós aprendemos é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu fico imaginando durante todos aqueles anos, o tempo passando. O tempo, amados, naquela época eu acredito que não era como hoje, porque hoje o tempo está voando, e isso é bíblico também. A palavra do Senhor diz que Deus abreviaria mesmo o tempo, aceleraria tudo, e nós estamos vivendo num tempo que você acorda, não dá tempo nem de você pensar em alguma coisa a mais e você já está no fim do dia. Porque vários eventos, terremotos, já existem estudos científicos sobre isso, falando que os terremotos, que os maremotos, todos esses eventos, eles abalaram o eixo da Terra. Então a Terra ela está girando muito mais rápido e por isso nós temos a sensação de que o relógio está passando mais rápido do que realmente está. Então, amados, nós precisamos entender que naquela época o tempo ele andava bem mais devagar, bem mais tranquilo. E mesmo assim aqueles homens esperavam 10, 20, 25 anos até o momento do cumprimento da promessa do Senhor em suas vidas. E o que me chama mais atenção na vida de Davi é isso, que Davi, amados, enquanto ele aguardava o tempo do Senhor em sua vida, ele contemplava as maravilhas do Senhor. No Salmo 3, eu acredito que Davi ele estava aqui muito angustiado porque, segundo estudos, foi um salmo que ele compôs quando ele fugia de Absalão, seu próprio filho. Ele diz assim: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito,
Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, vejam que coisa linda o coração de Davi. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito, logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam. Que coisa linda o coração de Davi. Que me cercam por todos os lados. Amados, me perdoem, mas entrou aqui uma mensagem e eu tive que fechar. É alguma coisa que eu não sei quem é, algum bate-papo, mas aí eu tive que fechar e deu aqui um retorno. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Amados, no capítulo 5, ele faz uma oração, que é a oração pela manhã. Dá ouvidos ao Senhor às minhas palavras. Considera meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça e contigo não pode habitar o mal. Estes salmos, amados, e se nós quisermos verdadeiramente compreender quem era Davi, os salmos de Davi falam da alma daquele homem. Quando o Senhor chamou Davi, ou quando o Senhor revelou que ele seria o rei de Israel, o Senhor falou ao próprio Saul. Hoje, o Senhor já escolheu, ontem nós lemos aqui no capítulo 10, amados. Aliás, no capítulo 13, amados. Versículo 14. O teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia ordenado. Quando nós olhamos para esses salmos, e aqui eu li apenas um e fiz a menção sobre outro, nós começamos a entender o que Deus queria dizer sobre um homem segundo o meu coração. Falar de Davi, amados, é falar do coração de Deus. Falar de Davi é falar, amados, de como Deus se agrada e do que verdadeiramente Deus se agrada dentro do coração do homem. É um coração adorador, é um coração confiante, é um coração que olha para o Senhor verdadeiramente como um Deus ou como o único Deus. É o coração que se levanta pela manhã cedo, tendo comunhão com o Senhor, adorando a Deus. Amados, o que Deus mais quer que nós façamos em nossas vidas é louvá-lo, adorá-lo pela sua grandeza. Imagina, amados, nós não sabemos como será o nosso amanhã, mas nós precisamos compreender que as nossas vidas pertencem a Deus. E quando eu penso nisso, amados, eu só tenho um desejo de adorar e de agradecer, dizer: Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Mas, amados, o coração adorador, ele é um coração que tem atitudes. Um coração adorador é um coração que revela a identidade de um homem conforme o coração de Deus. A primeira coisa é ter o coração adorador. E a segunda coisa é ter um coração que crê. É ter um coração que, como a palavra do Senhor diz, ousado. Porque é necessário que todos, quando se aproximem do Senhor, se encontrem em Hebreus,
creiam que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós estamos pedindo ou que estamos pensando. E nós devemos entrar com ousadia no santuário do Senhor. Amados, sabe o que é entrar com ousadia perante o Senhor, no santuário do Senhor? Essa ousadia, amados, não é rebeldia. Essa ousadia é uma representação da nossa fé incondicional em Deus. Imagine, amados, que nesse salmo que nós acabamos de ler, no Salmo 3, Davi fugia de Absalão. Davi estava saindo de uma situação que ele tinha consciência que aquilo que ele passava era resultado de uma atitude severa sua. No entanto, tal como Jonas, ele sabia da longanimidade e das misericórdias do Senhor. Tal como Jeremias, que já informava, que já dizia: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se levantam, porque elas renascem a cada manhã. Sabe o que isso significa, amados? Que Deus está sempre dando uma oportunidade para nós, seres humanos. Ele conhece a nossa natureza, Ele conhece como nós somos fracos e Ele está com o coração sempre disposto a nos perdoar, independentemente do nosso pecado. Mas se nós tivermos um coração verdadeiramente arrependido, verdadeiramente alcançaremos as misericórdias do Senhor. E é por isso, amados, que o Novo Testamento começa com arrependimento e termina com arrependimento. Porque o arrependimento nos faz alcançar o coração de Deus. Amados, Davi era muito jovem e nós vamos começar hoje a nossa leitura. Nós temos aqui alguns textos que nós vamos navegar neles. Capítulo 16 diz assim, no versículo 12: Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te, e ungiu ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, amados, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. Amados, o que me chama a atenção aqui nesses dois versículos, o 12 e o 13, é uma leitura tão pequena, é que aqui fala do rei. O rei, nós sabemos, ele precisava ser como o sacrifício, como aquele holocausto que era apresentado ao Senhor sem defeito, o melhor que havia na terra, o melhor que as pessoas tinham em suas fazendas. O primogênito, amados, fala exatamente sobre isso. A força do homem, a força do seu vigor, do vigor da mulher. E é o primogênito. Quando chega, é considerado a excelência do Senhor. E nós vemos aqui que quando Deus olhava para Davi, embora as pessoas olhassem a sua aparência externa, que era, pelo que aqui escreve-se, era realmente impactante, ele também olhava algo muito mais profundo. Foi exatamente essa lição do Senhor para Samuel, porque quando Samuel olhou para Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, o Senhor disse: não é esse, porque você olha com os olhos humanos, você vê o homem por fora, eu conheço por dentro. Davi era um homem que a sua grandeza não estava na sua beleza física, embora
fosse algo que Deus tivesse dado a ele com um objetivo muito definido, tal qual fez com Esther. Mas a maior beleza e a grandeza de Davi estava dentro do seu coração. Era o coração de um homem conforme o coração de Deus. Ou seja, um homem que tinha o seu coração alinhado ao coração de Deus. Um homem, o coração, amados, cede das emoções, é de onde procedem os caminhos da vida. Então, o que o Senhor estava dizendo, eu vou escolher para o meu povo, para governar o meu povo, o melhor que eu tenho dentro desse povo, o melhor que eu tenho na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido. Você é o melhor que Deus colocou na terra. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, importa que você é um escolhido de Deus, e Deus lhe ama do jeito que você é. Deus nos ama do jeito que nós somos, porque somos criatura sua. Oh, amados, como é bom sabermos que nós temos esse Deus, e que se nós abrirmos o nosso coração, não mais viveremos nós, Ele viverá em nós. Ou seja, seremos conforme o seu coração. Porque logo em seguida nós vemos uma outra informação preciosíssima. O melhor óleo, o mais excelente azeite foi derramado sobre Davi. Amados, quando Deus nos chama, Ele derrama sobre nós, Ele coloca sobre nós o melhor, a melhor unção. Amados, Deus não é um Deus que não tenha recursos. Ele não é um Deus de pouca força, Ele é um Deus poderosíssimo. Ele derrama sobre nós o melhor dele. E através de quem? Do seu Espírito. Nós vemos aqui, amados, uma contradição, porque logo em seguida, no versículo 14, diz que o Espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul e tinha entrado e tinha estado se firmado onde? Em Davi. A partir de então, diante dos olhos do Senhor, Davi era rei, Davi era um homem governado pelo Senhor, e nós vemos isso em todas as suas decisões. Eu quero te dizer uma coisa, as nossas decisões vão falar do tamanho do nosso Deus. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos falam, amados, de quem é Deus em nossas vidas, de como Deus, Ele aparece em nossas vidas, de como nós cremos nesse Deus. Quer ver uma coisa? Você pode estar passando hoje por uma situação muito difícil financeiramente falando. Vamos para o lado material, porque infelizmente isso governa o mundo. Mas, amados, se você crê em Deus, você vai continuar sonhando. Se você crê em Deus, você não vai murmurar. Se você crê em Deus, você vai fazer como Davi, vai profetizar a bênção e não a maldição em sua vida. Quer ver? No mesmo livro de 1 Samuel, nós vemos que Deus, Ele fez com que a unção recaísse sobre Davi, diante de todas aquelas testemunhas, os próprios irmãos de Davi. Vejam bem, os 3 primeiros mais velhos, que era Eliabe, que era Abinadab e que era Samar. Eram os 3 irmãos, e esses 3 eram soldados de Saul. E estavam no campo de batalha quando Davi foi enviado pelo seu pai para ir ver os seus irmãos. Por quê? Porque Davi, ele era pastor de ovelhas. E nós vemos, amados, aqui no capítulo 17, que Jessé, ele mandava Davi ir ao acampamento. Versículo 15. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aqui tem uma informação preciosíssima a respeito da profecia que é este livro e a própria vida de Davi
a respeito de Jesus. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Amado, Jesus passou também 40 dias sendo afrontado pelo inimigo das nossas almas, pelos gigantes das nossas almas. E, no entanto, amados, ou contra as nossas almas, não é gigante das nossas almas, gigantes contra as nossas almas. No entanto, amados, como Davi, quando Jesus olhava para aquele tentador, ele sabia que ele já tinha vencido. Por isso, Davi é um homem conforme o coração de Deus. Não importa o tamanho da tua luta, mas se você tiver a certeza de que por Deus, por Cristo, você já venceu, você tem um coração conforme o coração de Deus. Como Deus se agrada quando nós depositamos nele a nossa fé. E, amados, quando no versículo 17, Jessé mais uma vez pede a Davi para que Davi vá ao campo de batalha para levar mantimentos para os seus irmãos. Assim que Davi chegou ali naquele lugar, os filisteus se aproximavam da frente de batalha juntamente com Israel. Mas quando chegava Golias, Israel recuava. E, amados, quando Davi conversava com os seus irmãos e com todos aqueles homens que estavam no campo de batalha, e ele viu o grande guerreiro filisteu. Está no versículo 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. E Davi ouviu isso. Amados, quando nós ouvimos um grande desafio, uma grande afronta, o que é que nós fazemos, amados? Nós recuamos ou nós confiamos em Deus? Infelizmente, amados, nós estamos cercados de desafios todos os dias e há situações da nossa vida que parecem que não vão se acabar nunca. Mas, amados, ao invés de sucumbirmos diante dos gigantes, diante das dificuldades, nós precisamos, amados, precisamos reconhecer que quando Deus é conosco, nós somos maioria. Nós falamos sobre isso. É necessário, era exatamente o que tinha dentro do coração de Eliseu. Eliseu profetizava também sobre isso. Tira as escamas dos olhos, Senhor, para que eu possa compreender que Tu estás comigo. Então, nada vai poder me abater, porque Tu és maior do que qualquer circunstância difícil da minha vida. Naquele momento, amados, quando Davi percebeu todo aquele movimento, Davi foi questionar o que é que estava acontecendo, o que é que esse filisteu fazia, desafiando o exército dos deuses vivos, e ele foi questionar o que é que o rei vai entregar, o que é que o rei vai doar ou vai dar para o homem que vencer esse gigante. Na verdade, Davi já tinha proposto no seu coração vencer aquela batalha. Amados, nós só seremos vencedores quando dentro do nosso coração tiver aquela certeza de que nós já vencemos. Quando no nosso coração a nossa fé for muito maior do que as nossas circunstâncias de vida. Quando nós pudermos enxergar não aquilo que está ao nosso redor, mas aquilo que está ao derredor do que está ao nosso redor, que é o nosso Deus. Porque aquilo que pode estar ao nosso redor, amados, o Senhor está vendo e Ele já garantiu para mim e para você uma grande vitória. Pode ter certeza, nós precisamos ter essa certeza aqui dentro do coração, de que maior é o nosso Deus. E que enquanto não chegar o dia que Ele marcou para nós nos encontrarmos com Ele, seja amados pela nossa morte física, humanamente falando, seja amados pelo arrebatamento da igreja, não importa. Mas até lá, o Senhor está
cuidando da nossa vida, como aquela figura daquele carro, amados. Que o rapaz sai e vem aquela pedra enorme e atinge aquele carro e nada acontece com aquele homem, porque Deus guarda a vida dos seus. Deus tem um propósito na tua vida. Enquanto tu estiveres aqui, Ele está guardando você, Ele está guardando os seus filhos, os seus netos, e nenhum mal chegará à tua tenda. E se Deus não permitir, se chegar, vai ser para que o nome dele seja glorificado na tua vida, porque se ele permitir que alguma coisa te aconteça, é porque ele vai ser glorificado nessa tua tribulação, porque ele é Deus. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões, mas depois que Daniel entrou na cova dos leões e saiu, o nome do Senhor foi proclamado como o nome do único Deus, Senhor e Salvador de toda a terra. Amados, Deus é assim. E nós precisamos, como Davi, ter essa visão de Deus. Davi disse: eu venci um leão, eu venci o urso, eu assisti com o pastor e com a Ana um filme. Eu não me lembro mais como era o nome do filme. Mas, amados, um homem foi atacado brutalmente por um urso. Amados, é uma coisa impressionante. E quando nós vemos essas coisas, eu comecei imediatamente a me reportar para Davi. Davi venceu um urso como esse. Esse é realmente um homem conforme o coração de Deus, que não se abate diante de ursos nem de leões, mas que enfrenta todas as feras, porque sabe que Deus é o seu refúgio e de Deus vem a sua força. Meu amado, minha amada, não se abata diante das circunstâncias, porque Deus é com você. O Espírito Santo de Deus está aqui com você e te conduz. É esse Espírito Santo que está sobre nós que nos faz gigantes. E, amados, quando Davi foi perguntar, chega quem? Eliabe, aquele que Samuel pensou que seria rei de Israel. E Deus disse: não, você está conhecendo por fora, eu já sei quem é esse homem por dentro. Ele não tem a mínima habilidade. Certamente faria pior do que Saul, ou talvez igual que Saul. Talvez fosse isso que Deus estivesse dizendo para Samuel. E aquele Eliabe olhou para Davi e disse assim: quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Poucas ovelhas. Escute bem como é que o inimigo ele vem para tentar abalar, amados, os nossos sentimentos e a nossa fé. Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Quantas acusações nessas palavras de Eliabe. Que coração tão invejoso. Que coração tão maldoso desse homem. Davi tinha ido levar, arriscado inclusive a sua própria vida, havia deixado as ovelhas do seu pai, todas recomendadas, e a palavra do Senhor diz que ele ia e voltava, e quando o seu pai pedia a ele que ele fosse, ele acordava de madrugada, botava a mala nas costas e ia-se embora, cumprir a ordenança do pai. Era um coração de servo, era um coração de um homem que agradava a Deus, um homem que não media esforços, obediente, zeloso, cuidadoso. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa: Deus, nosso Deus, é zeloso, e é necessário que todos nós sejamos zelosos em tudo aquilo que nós fazemos, e quando fizermos, façamos com todas as nossas forças, porque é disso que o Senhor se agrada. E, amados, aqui Davi diz: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? E Davi o deixou e procurou outra pessoa para reafirmar que realmente aquela era a proposta do rei. Aqui, amados, nós vemos o comportamento de um homem segundo o coração de Deus. Ele não se deixa abalar pelas acusações, porque aqui a ira de Eliabe contra Davi fez com que Davi chamasse Davi de incompetente, dizendo que ele cuidava de poucas ovelhas, humilhando Davi diante de todos eles. Ele chamou Davi de insolente e depois chamou
Davi de malicioso, porque acusou Davi de ir lá somente para ver o mal de Israel. Mas qual foi a resposta de Davi? Que foi que eu fiz agora? E a palavra do Senhor diz que ele deu as costas e foi embora. Amados, aqui mostra que nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, não devemos estar preocupados com os ataques, nem tampouco de estar respondendo a ataque algum. É exatamente o exemplo de Neemias. Veja, amados, como a Bíblia ela se entrelaça. E tudo isso fala do caráter de Cristo. E tudo isso fala do caráter de Deus. Porque Jesus Cristo, quando os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, Jesus olhou e disse, vocês estão andando tanto tempo comigo e ainda não viram o Pai? E me pedem para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Amados, ele estava falando da sua identidade espiritual. E aqui, amados, essa atitude de Davi é a mesma atitude de Neemias, quando Tobias e Sambalate fizeram de tudo para desviar a atenção daquele homem, porque ele era um grande líder e ele tinha motivado, levado o povo a reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Amados, aqui o Senhor está nos dizendo, não perde o foco da tua vida, porque A, B ou C falou. Não te preocupas com aquilo que dizem, te preocupas com aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Amados, nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida, e uma delas, amados, é exatamente o espírito de rixa, o espírito de confusão. É como o próprio Paulo falou, ele diz que são obras da carne, porfias, intrigas, iras, maledicências. Aqui o Senhor mostra é que quando nós temos um propósito, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, aquele que agrada ao Senhor é aquele que tem foco, aquele que não se embaraça, aquele que não coloca no seu coração nem ira, nem amargura, mas continua olhando para frente, caminhando para o frente, buscando, olhando para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você tem uma vocação e a tua vocação está em Cristo Jesus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não te desvia os passos. Olha tão somente para Jesus. Amados, essa atitude de Davi, de virar as costas, de ir embora, de não aceitar, de não se entristecer. Amados, muitos de nós, nesse momento, ficaríamos abatidos e tristes, não é assim? A gente ia ficar cabisbaixo, talvez murmurando, quantas vezes filhos, quantas vezes amigos, quantas vezes esposas, maridos, quantas vezes, amados, chefes, ou pessoas que você nem conhece, na igreja, fora da igreja, vem com uma palavra que traz pra gente uma tristeza muito grande de coração. E nesses momentos, ao invés de avançarmos, nós nos detemos, nós recuamos, porque nós olhamos mais para os nossos sentimentos do que para os nossos propósitos. E o Senhor hoje, Ele está te dizendo, você tem propósito? Não se preocupe não, virão muitas setas inflamadas do maligno, mas usa o escudo da fé. Usa o escudo da fé. O Senhor me prometeu, o Senhor cumprirá. Partindo dali, sabe o que é que Davi vai fazer? Falar exatamente com quem? Com o dono, com o rei. Davi disse a Saul que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Veja, amados, um menino, aparentemente um menino, sem roupa de guerra, sem ser guerreiro, ele se dirige ao comandante daquele exército, Saul, o rei de Israel, acostumado com batalhas. E ele diz, olha, não deixe esse circunciso abater. O que é que ele estava dizendo, amados? Às vezes nós fazemos as nossas guerras maiores do que elas verdadeiramente são. Às vezes tem inclusive um ditado popular que diz que nós estamos fazendo tempestade num copo com água. Às vezes não é, às vezes a guerra é muito grande. Mas quanto maior a guerra, maior o poder de Deus na nossa vida, porque a palavra do Senhor também nos garante que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha e na tua fraqueza. É naquele ponto fraco, é ali onde nós não podemos chegar,
que o Senhor chega e mostra o tamanho do seu poder sobre a nossa vida. Qual é hoje o teu impossível? Qual é o teu ponto mais fraco? Qual é? O Senhor está te dizendo, o meu poder, se você crer, vai ser aperfeiçoado nesse teu ponto fraco. Glorifica a Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. E aquele homem vai dizer, não abata o coração não. Se vocês tiverem medo, se vocês tiverem pavor, esse homem vai continuar ali ameaçando e vai cada vez mais fragilizando. Eu quero te dizer uma coisa, a maior arma do inimigo é tentar nos fragilizar. É tentar colocar medo. Tá aí todo mundo com medo do coronavírus. Eu quero te dizer uma coisa, se Deus tem propósito na tua vida, tu pode até ter coronavírus, mas vai sobreviver e vai glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas estão aí com medo de sair de casa. Existem regras, utilize as regras. Confia em Deus, e não apenas confia em Deus, mas diz a todas aquelas pessoas que estão passando por ti, que Deus vai guardar a sua vida. Move o coração das pessoas com a mesma fé que você tem alimentado no coração. Leva palavras de esperança para as pessoas, profetiza na vida das pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amados, muitas vezes nós estamos orando e dizendo, Senhor, repreende esse mal que está sobre as nações. Mas nem nós saímos de casa com medo. Como nós podemos dizer às pessoas que Deus é poderoso se nós estamos debaixo das capas dos nossos medos? E aqui esse homem, quando fala para Saul, Saul diz, você não vai poder ir não, ele é um guerreiro. Saul olhava com os olhos de homem, Davi olhava com os olhos de um homem espiritual. O homem segundo o coração de Deus, ele não olha as circunstâncias, ele olha aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Um homem segundo o coração de Deus, ele olha para o Senhor e confia no Senhor de todo o seu coração. Amados, o fato é que Davi, ele foi para a batalha. E quando ele chegou no campo de batalha, Saul tentou fazer com que ele vestisse as suas vestes. Deixa eu te dizer uma coisa. As tuas armas são uma, dos homens são outras. Usa as armas que Deus te deu, as tuas capacitações, as tuas capacidades, que o Senhor, ele vai te honrar. E quando aquele rapaz chegou no campo de batalha, aquele incircunciso filisteu olhou para ele e diz, olha, acaso sou um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi por todos os seus deuses. Eu quero te dizer uma outra coisa. Somente Deus pode te amaldiçoar ou te abençoar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ninguém pode te amaldiçoar, meu irmão, porque você está debaixo das asas do Senhor. E Davi disse, e o filisteu continuou, vem cá e darei a tua carne às aves do céu. Amados, imagina você diante de um gigante armado, olhando para você e dizendo, eu vou entregar as tuas carnes às aves do céu e às feras do campo. Amados, muitos de nós tremeríamos. Mas sabe o que é que Davi sabia? Sabe o que é que Davi tinha no seu coração? Tu vens contra mim, com espada, lança e escudo, ponte agudo. Eu, no entanto, venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Deus te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo aos cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus nos céus. Amados, aqui nós vemos, porque Davi era um homem que agradava a Deus. Porque Davi sabia que não eram as suas potencialidades, nem ele falava em nome dele. Ele sabia que ele não poderia nada,
Mas ele tinha dentro dele uma fé que fazia com que ele fosse aquele homem conforme o coração de Deus. Um homem forte, um homem que não temia, um homem que avançava, um homem que se alegrava. Amados, quando Davi saía para a guerra, Davi voltava pulando de alegria, adorando a Deus. Ele guiava aquele exército, amados, com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi exatamente o que Esdras falou para aquele povo. Olha, hoje não é dia de tristeza. Enxuguem as lágrimas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre em Deus, glorifique a Deus, porque Deus hoje está nos dando uma grande salvação. Amados, a nossa maior alegria é a salvação que o Senhor já deu a cada um de nós. A nossa maior alegria é o Senhor viver em nós. E Davi era um homem conforme o coração de Deus, porque a sua alegria estava em glorificar o nome de Deus. Amados, do início ao fim da sua história, Davi foi um homem que glorificou a Deus em todas as circunstâncias, inclusive no momento da sua queda, quando ele reconheceu o seu pecado, mas ele foi até o altar do Senhor, se arrependeu. E ele, quando o seu filho Absalão invadiu aquela cidade, ele saiu. E quando foram questioná-lo, por que você não enfrenta Absalão? Ele disse, porque eu não quero mais mortes. Ele preferiu renunciar ao trono do que ver a morte dos seus súditos. Amados, quantas pessoas são capazes de renunciar a algo que conquistou com tantos esforços? Por amor àquelas vidas. Quantas vezes Davi orou ao Senhor, Senhor, o pecado é meu, não é deles. Castiga a mim, Senhor. Era um homem que tinha consciência de responsabilidade. Era um homem que não se negava a reconhecer os seus erros, mas também era um homem que se humilhava debaixo da potente mão do Senhor, porque conhecia o coração de Deus. Era um homem que dizia assim, não importa a minha vida, importa, Senhor, é que tu não afastes o teu espírito de mim. Amados, vivemos um momento da igreja do Senhor em que o Espírito Santo de Deus parece que está esquecido. As pessoas não buscam o poder do alto. As pessoas não falam do Espírito Santo de Deus. As pessoas não buscam a presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas confundem o poder de Deus com movimentos, amados. O verdadeiro poder de Deus, aqui na vida de Davi, estava tão silencioso. Ninguém estava vendo, mas Davi sabia o que estava acontecendo com ele, até o momento em que Deus revelou o seu poder na vida ou através da vida de Davi. A igreja de Cristo precisa do Espírito Santo de Deus mais do que nunca, amados. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, vem sobre a tua igreja, derrama o teu Santo Espírito sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Vamos, amados, convidar o Espírito Santo para que ele faça parte da nossa vida todos os minutos e todos os segundos, dormindo com o Espírito, acordando com o Espírito Santo, convidando para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas tribulações. Ao invés de nós irmos buscar resolver os problemas com as nossas forças, com os nossos talentos que não são nossos, mas que são de Deus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem aqui. Oh, amados, o Espírito Santo, ele está aqui, aguardando todos nós a quem buscá-lo. Ele quer nos encher dessa graça, dessa força, desse poder. Se você hoje chora, diz, Espírito Santo, tira o meu choro e coloca alegria no meu coração. Se você se sente fraco hoje para caminhar, diz, Espírito Santo, me fortalece. Se você hoje, meu amado, está assim desesperado porque alguma coisa que você não esperava na sua vida aconteceu, diz, Espírito Santo, me ajuda a consertar aquilo que eu fiz sem saber que estaria traindo para mim tanta angústia. O Espírito Santo de Deus, amados, é o próprio Deus conosco. É Ele quem vai chegar diante do Pai e vai dizer assim, Pai,
olha para ele, olha para ela. Porque é ele quem está junto com o próprio Jesus, porque Pai, Filho e Espírito são um. Jesus disse, olha, eu vou pedir ao Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo que vai ser derramado sobre vós, alabaxereca. Esse Espírito que está aqui hoje, nessa noite, falando conosco e dizendo, olha, como eu fui com Davi, como eu estava com Davi. Porque Davi abriu o coração para mim. Porque Davi, ele se conduziu. Davi adorava. Davi se alegrava. Davi obedecia. Amados, uma das primeiras referências sobre Davi aqui é exatamente a obediência cega que ele tinha ao seu pai. Eu fico imaginando como aqueles irmãos tratavam Davi. Mas Davi não estava preocupado com isso. Davi estava preocupado em cumprir a ordem do pai. Nós precisamos, amados, como Davi, ter um coração livre de angústias, livre de iras, livre de ciúmes, livres, amados, de mágoas. Ele não estava preocupado com o que estavam dizendo, ele estava preocupado com aquilo que Deus já havia mostrado que ele seria rei. E sabe qual foi a próxima atitude de Davi? Exatamente essa, amados. Porque, amados, quando Davi perguntou, questionou, os soldados disseram, quem matar esse circunciso, ou quem matar Golias, vai se casar com a filha do rei. E não apenas vai se casar com a filha do rei, mas toda a sua família vai ser isenta de impostos. Imagina, amados, hoje alguém dizer a você, olha, se você sair para uma grande batalha e você, porventura, vencer essa batalha, se você, digamos, conseguir destruir o coronavírus, hoje é o maior inimigo da humanidade, você vai criar um remédio que vai impedir essa propagação. Imagina, amados, quantas pessoas correriam para receber esse grande presente de Deus. Quem matar Golias, o que vai ganhar? Além de casar com a filha do rei, ainda vai ter sua família isenta de impostos. É tudo que a maioria da humanidade gostaria de ter. Mas, amados, Davi sabia que ele foi ungido rei de Israel. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava com ele. E ele sabia que ele precisava, que Deus estava levando ele para ali, para entrar na família real. Amados, aqui fala da nossa visão. A visão de Davi aqui era estratégica. Deus falou, então Deus já confirmou. Porque se é para entrar para a família do rei, eu sei que esse circunciso já está nas minhas mãos. Amados, quais são os propósitos que nos movem? O que é que eu estou fazendo ou qual é o meu projeto hoje? Se estiver alinhado com a promessa do Senhor, vá, porque o Senhor vai te dar vitória. Glória a Deus por isso. Se o teu propósito do teu coração hoje estiver alinhado com o propósito que Deus já te revelou, vá, meu amado, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus por isso. Ele venceu. No entanto, Davi, ou Saul, como sempre, não cumpriu a sua aliança nem a sua promessa. E aqui nós vemos dois homens, um que cumpriu e outro que nunca cumpria as suas promessas, porque aquele homem tinha um coração que Deus rejeitara. E aí nós começamos a ver, amados, como é o homem que Deus rejeita. Enganador, mentiroso, covarde, botava as pessoas para ir para o campo de batalha. Ele era o chefe do exército, ele deveria estar lá. Ele era o rei. O rei é como o comandante. Era um homem que não hesitava em destruir vidas para não perder o poder. Nós vemos que a partir de então Davi começa a sofrer atentados contra a sua vida promovidas por Saul. Amados, esse coração aqui que Deus rejeitou. No entanto, Davi todo o tempo dando a outra face. A primeira filha de Saul
era Merabe. E Saul falou que desejava concedê-la como esposa. No entanto, Davi naquele momento disse assim: quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou clã de meu pai em Israel para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Naquele momento, amados, certamente o Senhor estava usando os lábios de Davi para mostrar o coração do rei. O rei prometera, independentemente de quem estaria vencendo, casaria com Merabe. Mas o que foi que aconteceu? Por essas palavras de Davi, Saul entregou Merabe a Adriel de Meolá. Ou seja, aquele homem não tinha nenhum desejo de entregar a Davi a sua filha, porque aquele homem não queria Davi na linhagem real. Aquele homem sabia que Davi era o rei de Israel. Aquele homem já conseguia ver todos os propósitos de Deus na vida de Davi. Mas aquele homem arquitetou um plano, amados, que coração maligno o coração daquele homem, Saul. Ele arquitetou no seu coração destruir a vida de Davi através dos filisteus. E aqui, amados, lá na frente, ele disse assim: olha, eu vou te dar a minha filha Mical, que é apaixonada por você, mas você vai ter que me trazer o prepúcio de 100 filisteus mortos. E diz assim: então direi isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus, a fim de vingar-se devidamente dos seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. E a verdade, amados, que Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus, conforme o acordo. Amados, o homem segundo o coração de Deus, ele promete e não volta atrás. Isso está lá no Salmo 15. Isaías capítulo 15 também fala sobre isso. Que quem habitará com o fogo consumidor? Aquele que jura com dano próprio e não volta atrás. Fez uma aliança, meu amado? Vá até o fim. Prometeu? Vá até o fim. Não busque outro caminho. Mesmo que pareça aos seus olhos mais vantajoso. Mas se você deu a sua palavra, vá até o fim. Porque Deus vai te honrar. Eu me lembro, amados, que quando nós estávamos comprando o nosso apartamento onde hoje nós vivemos, e nós viemos para cá por causa de minha mãe, porque ela veio morar comigo e o apartamento que eu morava não comportava, era menor do que esse. E nós precisávamos, na época, de um apartamento com 4 quartos, porque eu tinha um filho, uma filha, minha mãe e eu, meu marido. Então nós precisávamos de 4 quartos. E, amados, esse era o único que tinha aqui nessa região, que também não podíamos sair daqui por conta da igreja, por conta da mãe do pastor, que tem 96 anos. E, amados, quando nós viemos morar aqui, ou quando nós estávamos procurando apartamento, que foi muito difícil achar com essas condições e também dentro do preço que nós podíamos pagar, esse apartamento nos foi oferecido por um preço. E aí nós conversamos com um cidadão, uma pessoa extraordinária. E ele olhou para mim e disse, e para o pastor, e disse assim: vocês vão ficar com o apartamento? E o pastor olhou para mim e eu disse sim. E o pastor também confirmou sim. Ele disse: precisamos de algum documento? E nós olhamos para ele e disse: não. É palavra de um homem e de uma mulher de Deus. Ele disse: tudo bem, vamos correr atrás, porque eu já vou tirar o anúncio e o apartamento é de vocês. Amados, poucos dias depois, acredito que foi na mesma semana, uns 10 dias depois, apareceu no mesmo prédio um apartamento que custava 150 mil a menos do que o nosso. Amados, seria... Alguém disse: olha, tem um que é muito mais barato. Aí a gente disse: nós já demos a nossa palavra. E o Senhor vai nos honrar. E nós vamos ficar com esse apartamento, porque nós não vamos voltar atrás. Amados, não importa, o inimigo vai sempre tentar nos desviar do coração do Senhor.
mas aquilo que você prometeu, a aliança que você fez, a aliança com a sua família, a aliança com os seus filhos, a aliança com os seus pais, o compromisso que você assumiu de um negócio. Amados, nós devemos, como povo de Deus, mostrar o caráter do Senhor. Davi prometeu. E Davi estava dando um recado para Saul. Saul, você me prometeu Merabe. Você não cumpriu. Você me jogou no fogo, mas o Senhor foi comigo. Todo aquele que honra a Deus, Deus o honra. O homem conforme o coração de Deus é esse homem que não teme, esse homem que se alega com os que se alegam, que se entristece com as injustiças. Esse homem que, independentemente das circunstâncias, ele continua crendo em Deus. Esse homem que empenha a sua palavra e vai até o fim. É esse homem, meus amados, que tem intimidade com o Senhor. É esse homem que reconhece os seus erros e pede perdão ao Senhor e espera o tempo do Senhor, a conclusão do tempo do Senhor, para que seja perdoado e para que a sua vida seja restaurada. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que nos ama. O próprio Jesus, ele disse, olha, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abre-se-vos-á. Nós pregamos sobre isso alguns dias atrás. Porque aquele que pede recebe, o que busca acha e o que bate abre-se-vos-á. Porque vocês, homens, sendo maus, se o filho de vocês pedir a vocês pão, porventura vocês darão pedras? Imagina o vosso Pai que está nos céus, se não concederá a vocês tudo quanto os seus corações pedirem. Amados, é exatamente isso. É essa fé inabalável no Senhor. É pedindo ao Senhor, é entregando ao Senhor. E é tendo esta mesma fidelidade do Senhor, porque o nome do Senhor diz lá no Apocalipse que o nome que está escrito na coxa do Senhor Jesus é verdadeiro e fiel, e ele não volta atrás, mas a sua palavra se cumpre na minha e na sua vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha exatamente essa noção, e a vida de Davi é para nós o maior exemplo da fidelidade do Senhor. Que o Senhor hoje possa nos abençoar, que hoje saiamos daqui cheios da fé nesse Senhor Jesus, que o nosso coração hoje, amados, tenha sido alimentado e que nós possamos, como Davi, refletir a identidade do Senhor. Davi era um homem conforme o coração de Deus, porque não importava o que faziam com ele sempre tinha a melhor resposta. Saul enganou, não um, amados, mas várias vezes. Mas Davi nunca pagou o mal com o mal, mas sempre retribuiu o mal com o bem, venceu o mal com o bem. E eu quero nesse momento te convidar para fazer uma oração, para que hoje o Senhor coloque em teus olhos, abrindo os teus olhos espirituais, mostrando a você, a toda a igreja, a mim, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. E para que nos nossos corações esteja essa identidade do Senhor. E que nós possamos verdadeiramente sermos conhecidos como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amados, nós vamos orar também pelos nossos pedidos de oração, aleluia. Amados, eu estou sentindo tão forte aqui a presença do Senhor, uma alegria espiritual tão grande, que eu quero compartilhar com vocês nessa oração, essa alegria. Antes de nós orarmos por cada pedido de oração, eu quero orar para que o Senhor possa derramar sobre todos nós que estamos aqui, sobre todos aqueles que ouvirem essa pregação, essa palavra, possam ser inundados pela presença desse Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que o teu Santo Espírito seja derramado nesse momento
sobre cada ouvinte, sobre cada um dos nossos irmãos. Senhor, agora vai entrando nos corações, tirando, removendo a aflição, removendo a tristeza, colocando a tua fé. Vai, Senhor, colocando a tua alegria. Vai, Senhor maravilhoso, ministrando nas mentes, tirando, Senhor, todo espírito de medo e todo pavor. Também, Senhor, vai mudando os corações, vai colocando fidelidade, vai tirando toda a seta inflamada do maligno, Senhor, que está nos corações, Senhor, que foram plantadas nos corações, sementes de amargura, aleluia, sementes, Senhor, de divisão, sementes, Senhor, de brigas, de contendas, ó Senhor, sementes de engano. Senhor, tira em nome de Jesus. Abre agora, em nome de Jesus, os olhos espirituais, em nome de Jesus, e que teus servos vejam o teu poder, a tua glória. Senhor, vai lá, Espírito Santo de Deus, te faz presente, que eles sintam a tua brisa suave, como Elias, ali naquele momento, quando saiu da caverna, pôde sentir. Sintam essa tua presença, essa brisa suave que alegra todos os corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? O pastor vai dar continuidade agora ao nosso culto e nós vamos agora orar por cada pedido de oração que aqui está, em nome de Jesus. Continuemos, amados, orando uns pelos outros. A intercessão é uma arma poderosíssima de Deus na mão da igreja. E todas as vezes que nós oramos, intercedemos, o Senhor também intercede por nós. O Espírito Santo vai interceder por nós diante do nosso Pai eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois é, amados, palavra abençoada, né? Davi, né? Um exemplo de rei, de guerreiro, de levita, de pastor, né? Quando ele foi chamado por Deus, ele era pastor de ovelhas, do rebanho da sua família. Amém. Vamos lá, pastora? Vamos. Fábio, que está pedindo pela sua saúde. Amém. De sua esposa e também dos seus filhos. Esposa Laíde, de seus filhos, Michel e Rafael. Kika está pedindo por toda a família, que Deus os livre de todo o mal e dessa pandemia, e que Deus conceda os desejos do seu coração. Ivani está pedindo pela família, amigos, e para que Deus nos livre, possa livrar todos dessa pandemia. Inalda está agradecendo pelas orações, porque ela está bem melhor. Glória a Deus, Inalda. Amém. Renato está pedindo por ele e por sua família. Edivaldo está pedindo por Silvana, pela prima Elizabeth do Rio de Janeiro. Olha, tem mais alguém do Rio de Janeiro que está assistindo. Pede por Alain, minha terra, né, pastor? Eu sou de lá, sim, carioquíssima. Eu morei lá. Pede por Alane. Tilio está pedindo por Alain, por Caroline e por sua sobrinha Gabriele. Carol, por toda a família, que Deus continue abençoando o seu marido Keiton no seu trabalho, pela sua vida espiritual e também emocional, e pela vida emocional de Yasmin. Denise está pedindo pela sua saúde, pela saúde dos pais e dos sogros. Amém, Denise. Eliane está pedindo oração pela vida espiritual, salvação da família e pelos enfermos. E Elisângela está pedindo pela família, principalmente pelo pai Fábio e pela mãe Clotilde. Amém, pastor? Amém. Conosco aqui também nossa irmã Elisa, lá de glória Bezerros. a Deus. Amém. O Leonardo, seu primo, está conosco. Léo também está aqui. Glória muito a Deus. Muito bem. Olha aqui, aleluia. Glória a Deus. Alto. Muita gente, né? Glória a Deus. Graças a Deus, o povo está aí unido. E vamos orar então juntos agora? Amém, pastor. Juntos essa oração com a minha. Amém. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagine por mais de um justo. Amém. Tem muito mais agora, amém? Amém. Pai querido, Pai santo, poderoso, nós unimos a nossa oração nesta noite, Pai. E creio, Pai, que ela está chegando à Tua presença verdade, agora, Senhor, amém. Como incenso suave, amém. As Tuas narinas, amém. Conforme disse o salmista no Salmo 141, Pai. Amém. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, abençoa. Cada pedido, sim, cada necessidade, Pai, Jesus. Seja atendida agora amém, prontamente Senhor, pelo Senhor dos Exércitos,
Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus galardoador. Eu creio, Pai, que estás com as mãos estendidas nessa noite para abençoar o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Faz o teu querer na nossa vida, Pai. Faz a tua vontade soberana em nossas vidas. Amém, Senhor. E que bom que ela coincida com o nosso desejo do nosso coração, Pai. E eu quero, Pai, abençoar o teu povo, Pai. Pedir por aqueles que estão trabalhando, os que estão estudando, Amém, os que Jesus. estão agora nos hospitais internados. Senhor, cura as enfermidades. Amém. Repreende todo o mal e nos dá, Pai, a salvação de muitas vidas nestes dias, Senhor, que antecedem a volta de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Amém, em qualquer Senhor. denominação, Amém. todos os obreiros, pastores, Amém. missionários, Amém. pastoras, os que Amém. trabalham na tua obra o tempo Amém. integral, Pai. Sejam abençoados por ti Em nesta nome noite. de Jesus. E abençoa agora, Pai, cada um, Pai, que esteve conosco nessa noite. Dá vitória, tira o espírito de depressão, Pai. Amém, Senhor. Coloca o espírito de alegria, Amém, o Jesus. teu Espírito Santo que tem liberdade, Pai, de falar, de profetizar neste lugar, Senhor. E assim, meu Pai, fica conosco, abençoa nosso país querido, Brasil, nossa região Nordeste, o estado de Amém, Pernambuco, Pai, todas as regiões do Brasil e também a cidade de Olinda, nós moramos, o Recife, Pai, para que haja paz. Paz Em nome de dentro dos teus muros, prosperarão aqueles que te amam, está escrito, Pai. Fica conosco, nos dá noite de paz e de tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. E estaremos de volta agora, né, pastor? No domingo. Ao né, vivo, ao vivo. na igreja, viu, gente? O culto é transmitido domingo que vem agora na igreja. Então não teremos culto nem amanhã, nem sábado, Sim. mas domingo estaremos lá esperando os irmãos. Vai ser transmitido pelo Facebook, né? Por enquanto, para todo mundo ver o culto na nossa igreja. Você vai participar do culto na nossa igreja. Amém. E na outra terça-feira da semana que vem, voltaremos com as mensagens pastorais. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até Amém. amanhã. Pastor, amanhã nós estaremos, o pastor vai gravar uma mensagem, nesse mesmo horário vai ser publicado no Facebook, mas é uma mensagem curta, mas vai ser uma mensagem do Senhor para a igreja. Só não teremos o culto, mas a mensagem vai chegar. Em nome, Em nome de de Deus. Jesus. Amém. Glória a Deus.